eu nunca lembro como é o nome do primeiro, é Prime Time. O Isso. negócio é não ter roteiro. Se a gente pensa muito e se fala muito antes de começar a gravar, fica sem pauta, porque o Prime Time, inclusive para você que já tá vendo a gente no YouTube, um bom dia, boa tarde, boa noite. O Prime Time, o segredo é falar o que tá na cabeça, né? É É o tipo, improvisal time. é o que a gente faz antes e depois da gravação, porque tem o Prime Time restrito, que daí é restrito a 3 pessoas, que daí até tem coisa que não pode ir pro ar. Tem o Prime Time restrito às pessoas que assistem no YouTube, daí Isso. engloba mais algumas pessoas, né? Mais umas. Às vezes chega a 10, né? Quando vamos bem, chega a Isso. 10. E É, daí tem o podcast, que daí é pra massa, Tokiteker. nossa, é a nação Tocuiteco. Eu gostaria de deixar aqui também indignação, minha nota de repúdio, essas mudanças de número na NFL, tá? É uma coisa que não tem nada a ver, não tinha programado, mas não sei se teria tempo de falar Boa isso. pauta. A gente poderia ter falado isso num podcast futuro, mas eu gostaria de deixar aqui Não, a minha indignação, que um monte de jogador dos Rams mudaram de nome é difícil, né? E vários outros vão mudar também, de todos os outros times, e isso vai virar um forfait, sem limite. a questão é que não tem um embasamento, né? É muito de opinião de cada um, de gostar ou não disso. Os jogadores, sua maioria, são a favor, né? Inclusive eles que pediram para mudar. Claro. Acho realmente estranho alguns jogadores, por exemplo, posições assim, jogando com o número 2 ou 3. A gente Running está back acostumado a jogando ver, com não, 3. ver QB com o número baixo, assim, sabe? E agora qualquer um vai chegar lá, vai ter running back, vai ter wide receiver. É um negócio meio estranho. Acho que talvez com o tempo a gente possa se acostumar, mas a princípio também não curti muito essa mudança, não. Eu lembro que é tipo assim, acho que até o. Acho que o Tom Brady, tudo bem, né? Tom Brady não dá pra falar, mas ele tipo, tinha falado, mano, joguem, parem com essas frescuras de mudar de número, tá ligado? Deixa os números menores para os números diferentes para as crianças do high school, uma coisa assim que ele tinha botado, cara. Do high school e do Bom, college, tá ligado? chamou de Porque crianças, é moleque. porque no college que tem toda essa liberdade, né, de, Não, quer dizer, não agora mais no college. até porque no college tem, tipo, 100 jogadores no roster, né? Exatamente. Então até repete os números, tipo, no ataque e na defesa pode ter o mesmo número. É por isso. Agora no NFL, que já é mais reduzido, não sei se era para tanto. O legal talvez é porque alguns jogadores vão poder jogar com o número que eles jogaram, né, Sim, no é, college. isso no college. Então tá bom. Minha indignação, porque também foi o único vídeo que eu produzi de conteúdo ensinando NFL no nosso canal. Por enquanto, foi o único que deu um baita de um trampo para depois de um mês eles mudarem as regras das numerações que eu botei lá. Fui É um queimado. sinal, a gente vai fazer. A gente tá com planos, inclusive nessa off-season, ainda de fazer mais vídeos nesse sentido. É. Periga a gente fazer sobre regra da NFL e a NFL mudar as regras também, né? De repente permitir, sei lá o quê. Rushing the Mudar a regra de passer, tá ligado? pontuação, Exatamente. Bater no quarterback, que seria bem legal. Aqueles eventos zoados. liberar a sacanagem, legalizar a sacanagem, né? Como A diria. maldade no meio do campo. É isso. Bom, mais alguma. Vocês já falado do training camp, né? Vocês querem falar agora, deixar pra depois? Qual é que é? Assim, quase daria para ser uma rapidinha, na verdade, né? Mas é que começou, né, os minicamps, os rookie minicamps, né, os jogadores novatos se apresentando e alguns primeiros exercícios de cada time, e os coaches, de consenso, acho que foi só os coaches por enquanto, né, que cancelaram seu minicamp em consenso com os jogadores. Né, e só vão se reunir lá no training camp. Training camp, aí falta alguns meses ainda para o training camp, né? Final de julho. Exatamente. Então é isso. Agora o porquê, não faço ideia. Acho que é pandemia, né? Não É, vejo outra razão. exatamente. Então é isso Ah, aí. mas aqui nos Estados Unidos tá bem controlado já, né? Também. Tipo, Depende. tem. Eu não sei como é que tá em Indiana, a situação da vacinação, mas tem estado vacinando gente com 15 Melhor anos que o já. Brasil. Ah, não, mas aí até. Aí não dá pra falar também. Se for comparar, fica difícil. Mas os atletas se reunirão para atividades voluntárias nas próximas 2 semanas. O que é bacana também, né? É. Só se quiser. É tipo o famoso só se pá. É isso, então a gente pode Chama. avançar pro podcast. Já estamos chegando em 4 minutos e meio de prime time. Ah, e ó, esse pessoal que assiste também o da NBA, ou escuta o da NBA, enfim. Você acha que eu falo muito? Dá um salve, porque é um negócio que eu tô tentando me controlar há muito tempo já, às vezes eu me passo, mas eu espero, do fundo do meu coração, que tenha tido efeito, que eu tenho, nos últimos podcasts, tenho cuidado mais dessa parte. Às vezes eu Quem me sabe empolgo, é faz ao verdade. vivo.
Não é assim, cara. Fica Não chato. dá Não pra fica negar quando o cara Se é sabe. pra ouvir um monólogo, novo podcast, né? Ou faça um podcast sozinho também. E tem vídeo pra Não, não. isso. Aí, ó, último assunto, então. Minha nota de repúdio a pessoas que fazem podcast solo, né? Só uma pessoa fazendo podcast. Ah, Não dá, não. cara. É Quem que vai ouvir um insuportável. negócio desse, só a pessoa falando assim? Mas tem que ser contação de história, né? Literalmente contação de história Ah, mesmo. Storytelling cheio mas das Não, frufru e é. tal. Mas, normalmente quando tu faz o storytelling, tu pega, tipo, outras vozes ainda. Tipo, isso, é. o Você Rodrigo crescendo. Alves. O Rodrigo Alves, que é um baita do Grande. podcast. Quando ele faz o storytelling dele lá, ele sempre pega outras vozes, entrevista gente e tal. Tipo, ele é o narrador. Mas não é um monólogo, tipo, ele Sim. alterna nem que seja com uma externa, algo assim, tipo, fica mais legal. Então, fica a dica aí. Se você é podcast e tá precisando fazer um negócio sozinho, não faça. Ou se fizer, faça bem feito. Faça muito bem, tá ligado? Muito bem. Em geral é muito chato mesmo, concordo com o João. Tá, é isso, né? Então É isso. peguem seus dispositivos separados Eu tenho aqui. confiado. Ai, 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 hein? Tô sentindo que a gente vai ter que gravar de novo amanhã, hein? Credo. Quer Tô dizer, credo sentindo. não, por vocês, caros ouvintes, e espectadores ainda, né? Que a gente não começou, vocês ainda estão ouvindo. Mas por vocês tudo. Se eu precisar gravar Isso. 3 vezes. Isso, no ar tem que falar assim mesmo, tá certo. Tá, Rolou. 3, 2, 1, gravando. Olá, olá, você que nos ouve, está começando o Toco e Tackle, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 89, ou seja, falta um episódio para o número 90 e 11 episódios para o número 100. E não, ainda... Eita, derrubei o negócio aqui. E ainda não sabemos muito bem o que a gente vai fazer no episódio número 100, né? A gente ainda nem pensou nisso, para ser sincero, mas tá chegando. Fica aí a pressão do futuro. Eu sou o Rua Grinks, estudante de jornalismo ainda, né? O único representante da classe nesse podcast. Estão comigo como toda semana, ou quase toda semana, os dois demais integrantes deste podcast. Eu vou começar então pelo Jonas hoje. Acho que eu comecei pelo Jonathan. Não sei. E aí, Jonas, como é que tá? Tudo bem, Juan? Meu Deus do Espero que céu. esteja tudo certo também com o menino Jonathan. Bom dia, boa tarde, boa noite aos caros ouvintes e também vocês que nos assistem. De fato, né, começou com o Jonathan na noite de ontem, né, no nosso podcast sobre NBA, o que corrobora com a tese de que a gente não tem ordem nenhuma, mas pelo menos a gente tenta alterar, quando vem a nossa mente, alterar quem o apresentador chama primeiro. Mas é uma grande alegria estar aqui, né, em mais esse episódio em que a gente repercute talvez um dos melhores anos de cobertura do Toco e Teco sobre o draft. Não tenha tido Um tantos dos anos assim de melhores, né? cobertura, né? Dois. Assim, não que tinha. Mas é uma evolução, já dá para falar. E se ninguém perguntasse, a gente fala que é um dos melhores, né? Porque 2 já é mais de um. Não, um dos melhores não. O melhor. E um Pois dos é. piores também, né? Sei Ô, dizer. louco. Não sei. Yeah. Mas é assim, ó. E hoje, né, claramente, muito feliz em vir para mais um episódio repercutindo coisas a respeito do draft, junto com vocês, caros ouvintes, e também espectadores, e vocês, meus amigos. Como você viu já no título desse podcast, né? Que a lógica é um pouco invertida, né? Na podosfera. Sim, esse é o último episódio que a gente vai falar sobre draft. E daí, a partir das próximas semanas, a gente vai achar outros assuntos. Então fica aí, inclusive, a possibilidade de sugestão de pauta, né? A gente sempre está aberto a sugestões. Mas completando o nosso trio, então, sem mais delongas, Jonathan Momba. Como vai, Jonathan? Vou bem. Espero que vocês também estejam bem, Juan e Jonas. Toda a nossa audiência, espero que também esteja na tranquilidade, esteja aproveitando mais uma semana de maio. Não sei daqui você está nos ouvindo, mas maio é um mês muito de altas mudanças, né? Assim, questão de não só de clima, mas no geral, né? Um mês muito badalado, pelo menos sempre foi para mim. Mas falando sobre draft, né? O último podcast sobre draft, para a gente não se alongar muito, tem muita coisa para falar, então nossas considerações finais sobre o recrutamento de 2021. Maravilha, e antes de tudo, eu quero que o Jonathan me conte qual é a ideia do Tocoiteco. Pois bem, a ideia do Tocoiteco é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra do Starbucks, aquela famosíssima marca, né, a empresa de
Maior cadeia de cafeterias do mundo, né? Quem nunca tomou um café do Starbucks? Eu, porque não tem aqui na minha região, isso que dá a gente morar no meio do mato. Mas ainda provarei um dia. Só, momento de desabafo agora. Mas é isso aí, cara. Famosa marca. Inclusive, eu vi aqui que o patrimônio, né, no momento, então, é de 26,5 bilhões de dólares. Bastante grana, né, cara? 26 bilhões dá pra viver tranquilamente. Um pouco acima da renda do Toco e Teco. Um pouco. Não é muito, mas é um pouco. Dá pra ser acionista já. Esse é o Dá convite. mesmo. E nesse episódio, né, a gente vai, como eu já tinha adiantado, o último episódio sobre o draft, mas não é só isso, né, Jonas? Não é só isso, mas capaz. Temos ainda algumas pautas, né, interessantes para vocês, caros ouvintes, que algumas repercussões do calendário da temporada regular de 2021, que foi liberado na semana passada, mas focando logo, obviamente, na primeira semana. Ainda falta um tempão, mas a gente vai passar rapidinho. E o mais importante, né, dessas repercussões, a divulgação dos calendários mais difíceis, que é ali a métrica que a NFL usa de acordo com os times de chaveamento, né, os jogos que cada um dos times tem, comparando com o ano passado, com a força também dos seus elencos, tem várias variáveis, né, para ser redundante, que no final elas é liberado os calendários mais difíceis e também os mais fáceis, a gente vai falar aí por via de interesse para vocês, caros ouvintes. Interesse não, curiosidade, né? Então é isso aí, os destaques do episódio de hoje. Top demais. Então vamos começar falando sobre o draft, essa despedida do draft 2021, pelo menos por enquanto, não até logo. A gente vai falar de alguns times interessantes, né, que a gente não enquadrou nem entre os melhores nem os piores. Times que ficaram ali na intermediária e a gente também vai dar uma moral para eles nesse podcast. Vamos começar então pelo time que tinha a pick número 1, justamente o Jacksonville Jaguars, que obviamente na primeira escolha geral foi no Trevor Lawrence, né, para uma surpresa de ninguém, né, porque era a escolha mais óbvia de todo o draft. E ele chega de Clemson, né, sendo para muita gente considerado o melhor quarterback, como prospecto de quarterback Andrew Luck, né? desde o Andrew Luck em 2011, perfeito. Então faz muito tempo aí que não chegava um QB tão badalado na NFL e o Trevor Lawrence vai ser esse cara. Vamos ver se vai cumprir a expectativa. Claro que não tem muito o que falar dele, a gente já falou bastante sobre o Lawrence e é meio óbvio, todo mundo já falou muito sobre ele, mas tem algumas outras considerações sobre o draft de Jacksonville que seria interessante abordar. Por exemplo, a segunda escolha deles, né, no final da primeira rodada, o Travis Etienne, que é um running back, é uma escolha questionável, porque eles poderiam ter buscado uma posição com maior necessidade, digamos assim, porque no ano passado, inclusive, um calouro, né, o James Robinson, surpreendeu muita gente, né, ele não chegou nem um pouco badalado lá em Jacksonville, mas que ele virou o running back número 1 e deu um retorno muito bom, muito acima do esperado, e se esperava, né, ainda se espera, na verdade, que ele seja o running back número 1, mas aí, justamente por isso não faz sentido gastar outra escolha de primeira rodada com outros tantos prospectos interessantes em outras posições, eles terem escolhido outro running back. Travis Etienne a gente elogiou aqui, inclusive era um dos melhores corredores disponíveis nessa classe, mas né, claramente não era das maiores necessidades dos Jaguars. Aí depois interessante falar do cornerback Tyson Campbell, que veio na 33ª escolha geral, ou seja, no começo da segunda rodada. É um cornerback que deve ele brigar por posição com o CJ Henderson, para quem não lembra, draftado draftado no último draft, em 2020. Foi uma das principais escolhas, inclusive a gente falou muito bem do CJ Henderson, mas ele acabou sofrendo com lesões, teve questão de não se manter regular também durante a temporada, então ele pode acabar, inclusive, perdendo a posição de titular por Tyson Campbell. Deve ter uma disputa entre os dois aí, considerando né, que o Shaquille Griffin chegou nessa off-season por 3 anos e 40 milhões, que deve ser o cornerback número 1. Além disso, veio o offensive tackle, também para reforçar o apoio ao Trevor Lawrence, mas as principais escolhas eu diria que são essas, que a gente poderia ressaltar rapidamente aqui.
O próximo time pra gente abordar é o Denver Broncos, né? Que inclusive teve uma quebra de expectativa aí, muita gente, inclusive em quem vai falar. Mas, de certa maneira, foi um bom draft, né, Jonathan? Isso. O pessoal acaba ficando muito em uma escolha. É claro que foi realmente assim, uma decepção e tanta para os torcedores, mas a questão é que, como um todo, foi um draft muito sólido, um draft muito bom, porque trouxe vários jogadores necessários, até algumas necessidades não foram tão procuradas, mas jogadores interessantes, jogadores que caíram bastante até na board, saíram depois do esperado, mas começando então a falar sobre a escolha de primeira rodada, o Patrick Surtain, o cornerback de Alabama, não era exatamente uma necessidade, porque os Broncos se reforçaram bastante a posição de cornerback na free agent, trazendo 2 jogadores, mas o Surtain, para mim, era de longe o melhor cornerback desse draft, um cara já muito polido, com condições de chegar e ser titular logo em sua primeira temporada, um cara que talvez seja o melhor defensor da classe, não então, ou seja, uma escolha muito boa analisando o jogador. A questão é que a posição não era exatamente uma necessidade escancarada e tinha um quarterback disponível, no caso de Justin Fields, que encaixaria perfeitamente no sistema dos Broncos e poderia ser talvez o franchise QB da equipe nos próximos anos, mas a diretoria, né, o George Patton, não viu assim dessa forma, não achou que o quarterback fosse uma necessidade, deixou ele passar tranquilamente, e o que mais me assusta é justamente que algumas escolhas antes, tem o próprio perfil do Broncos postou isso, dele ligando, na verdade o filho ligou para ele e ele dizendo que, possivelmente a gente vai de cornerback. Então, mesmo que tivesse o Fields lá, eles iriam do Surtain de qualquer forma, e assim foi. Na segunda rodada, então, os Broncos foram de running back, né, o Javon Williams, de North Carolina. Um prospecto muito bom, muito sólido, para alguns até o melhor da classe, eu discordo um pouco, mas eu acho que sim, pau a pau com o Travis Etienne para ser o segundo melhor da classe, o cara é muito físico, também vai muito bem recebendo passes, então é um complemento perfeito para o Aaron Gordon. Pro Josh. Errou a franquia de Denver, né? Eu ia falar pro Drew Isso. Lock. Eu ia dizer, né? Confundi os esportes, né? O Aaron Gordon é da NBA. Olha, hoje a gente tá gravando o podcast da NFL. É quase. Mas é quase isso. Porque, no caso, os Broncos liberaram, né? Não renovaram com o Philip Lindsay, que acabou saindo. Então trouxe um running back para dividir um pouco as carregadas aí com o Gordon. E eu gostei até dessa escolha, apesar de ter trocado, né, até dado um trade-up para conseguir selecionar o Javonte Williams, mas é uma escolha ok também. Aí na terceira rodada vieram o Quinn Miners, um OL lá de Wisconsin, Whitewater, um cara que pode jogar tanto como centro como guard. É um pouco complicado porque ele vem da terceira divisão do college, né? Não é nem da segunda, é da terceira, mas fisicamente ele é uma aberração, um cara assim monstruoso, muito forte, né, bloqueando, e pode ter que ser lapidado, mas pode ser um bom prospecto, né, um bom talento para a linha ofensiva de Denver. E para fechar então, a última escolha da terceira rodada, número 105 geral, Baron Browning, linebacker de Ohio State. Aí sim, para mim a melhor escolha desse draft dos Broncos, um cara que deveria ter saído na segunda rodada, no máximo final de segunda rodada, e acabou caindo lá para o fim da terceira. Um cara muito bom, muito sólido, fisicamente, assim, um cara muito atlético, que consegue até marcar, seja até tight ends, é um cara muito bom contra o jogo corrido, e principalmente na cobertura do passe, que é uma das facilidades do Broncos. Não tinha nenhum jogador assim muito bom na cobertura de passe, e aí agora então o Browning deve ser aquele cara que vai patrulhar o meio do campo e também que pode ser muito útil, talvez seja a peça que faltava no sistema defensivo do Vic Fangio. Então realmente o Browning deve cair como uma luva no time dos Broncos. No geral, então, como eu disse, um draft bem interessante, com vários jogadores, seja para defesa ou para o ataque, para complementar. Só faltou realmente um quarterback. Show, então a gente vai dando sequência aqui nas nossas análises. E agora é hora de falar de Baltimore, né? Do Baltimore Ravens. Que, bom, quem vai falar sobre isso, quem vai dizer se foi um bom draft, se foi um ruim draft, um mau draft, né? É o Jonas Faria. Bom, o que eu mais gostei aqui, a primeira escolha acho que foi muito acertada, tá? A escolha do Rashad Bateman, ou Batman, né? Wide receiver de Minnesota, a 27ª escolha geral do draft, né? Ainda na primeira rodada. O que a gente fala tanto, né? Dos times em que tem quarterbacks bons, agora fica claro que eu tô falando de Green Bay, por exemplo, que não escolhe, que não dá
o devido valor, ou pelo menos mostra uma certa empatia pelo seu quarterback, em dar peças logo de cara, né? Em dar peças boas logo de cara no draft, e aqui a gente está falando de receivers, ou de recebedores de modo geral, tight ends, ou quem sabe até mais poderio ofensivo com seus running backs, e foi isso que os Ravens fizeram, até porque, vale lembrar, que o ataque aéreo dos Ravens, se não foi o pior, agora não me lembro se foi o pior, foi um dos piores na temporada passada. Então, realmente precisa dar um improved, né? Precisa realmente melhorar. E aqui eles escolheram o Rashad Bateman, que tem tamanho, que tem precisão nas rotas, que tem boas mãos. A gente também já tinha falado dele anteriormente. Foi uma boa escolha. Depois eles escolheram ainda na primeira rodada, mas a sua segunda escolha foi bem pertinho, a 31ª escolha geral, o Ed Odafe Oyer. Ele, assim, é um cara muito atlético, mas não jogou, não teve, na verdade, não teve um desempenho tão bom na última temporada. Na verdade, eles apostaram mais nessa evolução mesmo, né? Apostaram mais nessa evolução desse pass rush e realmente pode funcionar. Mas aqui eu coloco o ponto de interrogação dentro de todas as escolhas dos Ravens, também para dar uma agilizada. Se a gente for olhar todas as outras rapidinhas, eles escolheram um offensive guard, um cornerback, mais um wide receiver, outro cornerback, outro edge e, por fim, um fullback. Mas eles não escolheram nenhum offensive tackle. E eles perderam na mesma semana, né, Orlando Brown, que era um dos seus nomes mais fortes mesmo, né? Eles perderam o Orlando Brown, um offensive tackle, e nem foram atrás, né, de suprir essa necessidade. Então, assim, o time dos Ravens, mais uma vez, diante de tudo isso daqui... Jonas. Oi. Os Ravens assinaram com o Alejandro Villanova depois do draft. Exatamente, é assim, ó. Mas aí quando a gente pega para olhar o Alejandro Villanueva, e a equipe dos Ravens, né, complementando, ainda assim precisa de um outro offensive tackle. O Alejandro Villanueva também teve, no ano passado, uma temporada ok, e com isso a equipe dos Ravens ainda necessita de melhorar a sua linha ofensiva. Mas, com essa adição e com todas essas outras aqui que eu tinha dito, de cornerbacks, apostaram bastante, por exemplo, no Stephens aqui, 2 cornerbacks que eu vejo que também são para o futuro. O Shaun Wade e o Brandon Stephens são bons cornerbacks que podem evoluir bastante para os Ravens e vir aí a jogar bem futuramente. O teto, quer dizer, a janela de título dos Ravens está mais do que aberta, né? E colocar mais experiência dentro da linha ofensiva, eu vejo que é essencial. Eles começaram com o Villanueva, mas ainda falta um pouquinho mais para ter um time realmente bom, e bom assim, no sentido de chegar lá e não morrer na praia nos playoffs. Show! E também quem tá há algum tempo já namorando uma campanha até sólida, mas com alguns escorregões, como na última temporada, é o Minnesota Vikings, que também teve algumas escolhas no draft interessantes de serem faladas, né, Jonathan? Isso, o draft dos Vikings, eu acho que eu fiquei em dúvida, na verdade, há 2 semanas atrás, quando a gente fez os melhores do draft, o Vikings foi o 9º time. Eu fiquei na dúvida e acabei deixando de fora, mas tranquilamente também poderia ser colocado na lista, porque foi um draft, no geral, também muito sólido. Reforçaram a linha ofensiva, que era algo que necessitava, melhorou bastante a linha ofensiva, tanto que a primeira escolha, né, na primeira rodada foi justamente o offensive tackle, o Christian Darrisaw, de Virginia Tech. Os Vikings tinham escolhido o número 14 e se imaginava que eles iriam, talvez, draftar um jogador nessa posição, ou o Slater, ou então o Darrison na 14, trocaram com o Jets, né? O Jets é um trade-up. O Vikings desceu para 23, né? A 23ª escolha, e ainda assim conseguiu escolher o Darrison, um prospecto assim, top 15 fácil desse draft, então foi uma escolha excelente aí, não tem nenhum porém na escolha do Darrison pelos Vikings, porque é um cara que vai ser titular imediato e vai ser uma segurança a mais para o Kirk Cousins, que não é um cara assim muito confiável, um cara que precisa de ajuda, então agora ele vai ter proteção renovada neste ano. Aí na segunda rodada, então, eles foram na verdade não, na terceira rodada, né? No início da terceira rodada, os Vikings escolheram o Kellen Mond, o quarterback de Texas A&M, e aí eu fico um pouco desgostoso, né? Bem questionável essa escolha, porque o Mond não é um cara
pronto ainda, precisa ser lapidado, tem algumas melhoras, assim, é um cara que bastante constante, às vezes dá uma pane no sistema, ele acaba ficando perdido durante a partida. Eu não sei se a intenção era trazer um QB backup melhor para o Cousins, ou até mesmo pensando no futuro, um substituto para ele. Não sei qual que é a ideia dos Vikings, mas não gostei muito. Eu acho que a maioria dos analistas e a torcida ficou bem brava com essa escolha, porque realmente podia ter trazido um outro jogador para reforçar a defesa, ou até mesmo no ataque, e eles preferiram trazer um outro QB, um cara, como eu já disse, bastante limitado, que não vai ter um teto muito alto na liga. Outra escolha na terceira rodada, então, aí reforçando a defesa, trouxeram o Chess Surratt, linebacker de North Carolina, que na verdade ele começou, né, o college, ele chegou a jogar até como QB a primeira temporada, depois ele se transformou, né, acabou sendo adaptado para um linebacker. Teve até um bom desempenho, ainda está aprendendo um pouco os fundamentos da posição, precisa ser um pouco lapidado, questões técnicas, mas o cara é muito bom, ele tem uma boa visão de jogo, até porque já foi quarterback, consegue se posicionar bem durante a partida, consegue chegar nos jogadores, é bastante físico também para parar o adversário, mas ainda tem algumas melhoras também, uma escolha até um pouco mais questionável. Depois disso, na 86ª escolha, ainda na terceira rodada, foram 4 escolhas na terceira rodada dos Vikings. Realmente gastaram tudo que tinham. Aí trouxeram mais um reforço para a linha ofensiva, né? O Wyatt Davis, ótimo guarda de Ohio State, talvez tenha um top 5 na posição, caiu um pouco no draft, não esperava por isso. E era outra necessidade, como disse, os Vikings precisavam renovar a linha ofensiva e agora trazem possivelmente 2 titulares, o Darrison jogando como left tackle e o Davis que deve jogar então como guard ali pelo lado esquerdo, talvez substituindo o Dakota Dozier, porque do outro lado tem o Ezra Cleveland que foi selecionado no último draft. Então, como um todo, é uma linha ofensiva bastante jovem ainda, com bom potencial a dos Vikings. E para fechar, uma última escolha que eu gostaria de destacar também o Patrick Jones, segundo, é um edge da Universidade de Pittsburgh, um cara que também não deve ser titular logo de início, mas um bom backup, né? Um cara para rotação aí na defesa, um cara que pode ter um bom impacto, bastante ágil, bem explosivo. Ele e o Chess, que também foi escolhido na terceira rodada, o linebacker, podem ser jogadores que vão ter bastante espaço, né? Vão ganhar alguns snaps já nessa temporada. Como um todo, um draft bem interessante, assim, preenchendo algumas necessidades e muito pela primeira escolha, né? O Darrison, que foi uma ótima escolha, né? Como eu já comentei, um draft bem sólido e um saldo positivo para a equipe dos Vikings. Isso, e outro time, na verdade, outro time não, e um dos queridinhos aqui do podcast que a gente sempre fala, agora vai, esse ano vai, esse ano Vai. é o ano, é o ano, é o ano. Esse ano. E é o New York Giants, que sempre promete grandes coisas e sempre fica meio abaixo da expectativa, embora na última temporada tenha terminado de uma maneira um pouco mais otimista, né? Principalmente pela defesa que conseguiu encaixar na reta final da temporada. E nesse draft, eles tinham a 11ª escolha geral, aí eles trocaram, né, com o Chicago Bears, que subiu para pegar justamente o Justin Fields na 11ª escolha. Aí os Giants ficaram com a 20ª escolha geral, e mais a primeira escolha do draft do ano que vem, e mais 2 escolhas de quarta rodada, uma inclusive nesse draft e outra no draft que vem. Me corrijam se eu tiver me enganado. Mas então são 2 escolhas de primeira rodada e 2 escolhas de quarta rodada que custaram aos Bears. E mesmo descendo, digamos assim, para a 20ª posição, eles conseguiram suprir uma necessidade que eles tinham, que era um recebedor no papel do Kadarius Toney, que é um cara conhecido, que foi muito bem, inclusive, na Universidade da Flórida, por atuar muito bem no slot, né? 78% das rotas deles em 2020 foram a partir do slot, então ele chamou a atenção por conta disso. Então ele pode atuar por ali. Lembrando que os Giants tiveram um ataque muito fraco na última temporada, né? Se a gente está elogiando a defesa, o ataque foi muito ruim. E eles adicionaram alguns nomes interessantes. Por exemplo, o Kenny Golladay, que estava nos Lions, chegou na agência livre, e agora eles conseguiram draftar o Tony. Então, o grupo de recebedores agrega o que já tinha, né? O Sterling Shepard, o Darius Slayton e o Evan Ingram, o tight end deles, já se torna um corpo de recebedor um pouco mais confiável para a equipe, que pode ser capaz de produzir um pouco mais do que produziu na última temporada, né? Eles foram
o 31º na NFL, né? O ataque aéreo, se eu não me engano, foi o 31º melhor ou segundo pior, né? Como quiser. Além do Toney, veio também na segunda rodada o Azeez Ojulari, um outside linebacker, que era cotado inclusive para ser no final da primeira rodada ali. Ele acabou caindo, disse porque ele tinha uma artrite no joelho esquerdo, né? No joelho, não, no joelho esquerdo não, no joelho, aqui não especifica, pelo menos onde eu achei. Ele tinha uma artrite no joelho, e isso fez com que muitas franquias, né, tivessem receio em draftar ele, embora, né, segundo o texto que eu estou lendo aqui da ESPN, um ortopedista renomado lá dos Estados Unidos disse que está tudo bem, então não deve ser uma preocupação para a carreira dele na NFL. E ele é jovem também, 20 anos, pode se desenvolver bastante ainda. Aí na terceira rodada eles pegaram o Aaron Robinson, eles subiram para isso, eles trocaram com os Broncos, né, subiram 5 posições do draft para garantir o Aaron Robinson, que é outro, que é considerado uma steal, né, um roubo, porque muita gente cotava ele como uma escolha de segunda rodada, e os Giants conseguiram já na terceira rodada. O Adoree Jackson também já tinha chegado na agência livre, então eles conseguiram incorporar também a secundária deles, que já tinha, como eu já tinha elogiado, inclusive a defesa dos Giants, teoricamente ficou ainda melhor nesse ano, né, com essas adições. Além disso, daí na quarta rodada já veio um outside linebacker, outro jogador de defesa, né? Foi um foco dos Giants, até passível de crítica, inclusive, né? Porque se a gente falou do ataque que tenha passado por problemas, dificuldades, eles terem focado tanto na defesa pode ser apontado como um ponto negativo aqui. E eles trouxeram então o Elerson Smith na quarta rodada, justamente para dar um pouco mais de profundidade na posição de linebacker lá em Nova York. Só uma consideração. Não sei se seria um problema, porque o ataque do Giants já está bastante reforçado como um todo. A questão é só realmente funcionar. E teve questão da lesão também, né? O Zach Sim. Teve a lesão do Saquon Barkley, que acabou prejudicando muito o desempenho dos Giants como um todo. E também tem o Daniel Jones, que a gente sabe que tem alguns probleminhas. Mas agora é a hora dele se provar, né? Essa é a questão. Terceira temporada. Se ele não jogar bem agora, se ele não melhorar, aí já era para ele. Os Giants vão ter que buscar outro quarterback, porque ele tem tudo o que precisa agora. Porque a linha ofensiva é uma linha ofensiva boa, com vários nomes. Tem o Saquon Barkley, que se estiver saudável, é um dos melhores running backs da liga. E o corpo de recebedores trouxeram o Golladay, que é um dos melhores wide receivers dos últimos anos na liga, e ainda draftaram o Kadarius Toney, que tem sim suas qualidades, um cara que vai ser bastante versátil nesse ataque. Então tem inúmeras armas para o Daniel Jones poder produzir em alto nível. E na defesa, trouxe alguns jogadores, mas poucos deles vão ter impacto direto. Eu acho que só o Azeez Ojulari, que é um cara que o pass rusher dos Giants precisava ser melhorado. De fato, eu acho que o Ojulari chega para dar esse upgrade, porque faltou um pouco. Na verdade, quem mais conseguiu sexo foram os jogadores do interior da linha defensiva, né? E não os edges, que realmente deveriam pressionar. Então, acho que o Ojulari foi uma escolha acertada dos Giants. E o Aaron Robertson também. Não era exatamente uma necessidade, porque a secundária dos Giants bem reforçada, na defesa é o setor com mais qualidade, com mais talento, mas mesmo assim um bom nome que chega para dar ainda mais profundidade para esse sistema defensivo, que agora sim, a gente sempre brinca que empolgamos com os Giants, mas se não for esse ano, aí esquece, aí eu desisto também de Nova York. Opa! E para finalizar então as nossas análises do draft de 2021, a gente vai falar do Carolina Panthers, né, Jonas? Exatamente. O que eu gostei aqui da equipe do Carolina Panthers, começando meio de trás para frente, que eles deram vários trade backs também, né? Quando eles foram fazendo trocas para conseguir mais escolhas. E no final das contas, ó, eu falei mais escolhas, mas eu não contei quantas que foram. Rapidinho, 1, 2, 3, 4... Acho que foram 11 escolhas. Eu vou falando, se puderem ir pegando aí e fazer a conta para mim rapidinho. Perdão, tá? Me fugiu na cabeça. Mas eles fizeram agregaram vários nomes. E isso também é uma das técnicas do draft, né? Isso também é uma das linhas em que um time pode se reconstruir, ter o máximo de nomes possíveis. E vamos começar com o primeiro, J.C. Horn, né, o cornerback. Lembrando que aqui na oitava escolha geral, a primeira dos Panthers, eles ainda tinham disponíveis também o Justin Fields, né? Então eles realmente fizeram
um voto de confiança para o Sam Darnold, né? Ativaram a opção de quinto ano do Sam Darnold, o que já mostra que ele vai ter 2 anos ali, pelo menos, para tentar provar o seu valor. Abriram mão do Justin Fields, foi também uma jogada ousada, né? Que imagina ter, por exemplo, um backup ou deixar os dois competindo ali, seria uma coisa muito interessante, mas escolheram o Jaycee Horn, que foi o primeiro cornerback aqui do draft, né? E também era uma coisa que a gente imaginava, vai ser o Patrick Surtain, vai ser ele, foi o Jaycee Horn, então também é uma coisa ousada, né? Escolheram esse cornerback de Carolina do Sul, que vai ser assim, então quase caseiro, né? Ele era o Panthers é da Carolina do Norte, né? Se não me engano, é Carolina do Norte, mas enfim. E aqui escolheram do Carolina do Sul. Mas é importante, né? A gente imagina, por exemplo, nos confrontos dentro da divisão. Poxa, ele é um cara forte, ele é um cara grande, que vai ter um potencial, por exemplo, para perseguir o Mike Evans. Vai ser bastante interessante a gente ver esses matchups ao longo da temporada. E depois eles escolheram o Terrence Marshall, que passou por alguns problemas de saúde, o receiver da LSU, que foi um nome interessante, né? Foi um valor aqui interessante, uma escolha sólida, embora não seja tão empolgante assim para a torcida dos Panthers. E aqui, na terceira escolha, o offensive tackle Brady Christensen, que é um cara muito grande e também foi um dos responsáveis por proteger o Zach Wilson ao longo da temporada passada. A gente sabe que a BYU, né, foi uma das linhas ofensivas, uma das melhores linhas ofensivas do ano passado. Então ele foi um dos responsáveis aqui e é bastante importante para o Sam Darnold ser protegido. E falando em Sam Darnold, né, só para complementar, depois aqui passando rapidinho, eles escolheram então mais um wide receiver. Lembrando que nesse ano eles têm o Robbie Anderson, né, se não me engano, o DJ Moore. Então, peça vai ter assim, de recebedores para o Sam Darnold jogar, vai ter proteção. Escolheram mais um running back também, o Chuba Hubbard, de Oklahoma State. Reforçaram com mais um offensive guard lá na sexta rodada, o Deontay Brown, de Alabama. Aliás, esse Deontay Brown, senhoras e senhores, o cara é gigantesco. Né? Assim, quase 2 metros de altura, 160 quilos, ele é muito grande mesmo. Talvez isso seja uma das coisas que ele ainda precisa melhorar, no sentido de usar todo esse peso, todo esse tamanho que tem, para ser mais atlético. Mas mesmo assim, é uma baita escolha, talvez um dos melhores offensive guards restantes aqui na sexta rodada. Né? Então, eu vejo que os Panthers souberam aproveitar muito bem dessas várias escolhas que eles tiveram. Eles conseguiram trazer muitos nomes e agora eles colocam assim esses vários nomes para poder já somar no time logo de cara e também para aprender, para ser uma construção a longa data. Os Panthers, a gente viu como foi competitivo no ano passado e não é interessante que esse time queime todas, eu vejo assim, né, todas as suas fichas nessa temporada. Vamos lembrar que agora o Christian McCaffrey vai voltar também, né, que sempre aquele questionamento de dar um dos maiores contratos para running back. Ok, se lesionou na temporada passada, agora espera-se que volte 100%, o ataque vai estar melhor, a defesa, como eu disse, foi um nome muito bom que eles fizeram aqui com o Jaycee Horn, mas também escolheram mais cornerbacks, o Keith Taylor de Washington, da Universidade de Washington. E para fechar, que eu gostaria de dar o destaque, eu tinha até esquecido que tinha sido o Panthers que tinha feito isso, mas lá na escolha 222, na sexta rodada, né, eles escolheram Thomas Fletcher, um long snapper de Alabama. E é muito louco, né? Porque normalmente os especialistas eles não são escolhidos, né? Normalmente tem muitos nomes bons que ficam para serem escolhidos após o draft. E é até legal o vídeo do Matt Rhule ligando para ele, né? O técnico ligando para ele, falando que a gente está draftando ele, estamos te draftando, e ele nem acreditando que estava sendo draftado. Né? Então, realmente, os Panthers devem ter visto alguma coisa de muito especial nesse long snapper. Né? Ele foi campeão de um prêmio dado lá ao Patrick Manley, de melhor long snapper da FBS, também a divisão lá do college. Então, assim, tem alguma coisa de especial nesse cara, vai ser bastante interessante para um long snapper ter sido draftado. De modo geral, eu classificaria esse draft aqui dos Panthers, né, assim, como um 8,5, 9, porque realmente eles trouxeram vários nomes e isso também é importante, que um time que não é como se tivesse muitas necessidades.
Eles precisavam de um quarterback. Estão apostando as suas fichas no Sam Darnold e pelo menos fizeram escolhas que fazem sentido para um ataque melhor. E na defesa é continuar melhorando com esses caras que já tem. Essa escolha não dá pra deixar passar em branco, né? Um long snapper na sexta rodada, o cara tem que ser realmente incrível. Porque Sim. não é tipo, não é nem punter ou kicker, é long snapper. Que é Então, uma função, né? Que às vezes o long snapper ele entra também para ser holder, né? De vez em quando, mas normalmente é isso, né? Só para não, fazer. aquilo lá, ele vai ser tipo, É muito utilizado umas específico. 5, 6 vezes por jogo. É Não, aquele lance lá, então ele tem que acertar. E aquela questão, a gente só vai ouvir falar dele se ele errar, se ele se errar. ele fazer cagada, porque senão a gente nem vai ouvir falar do cara. Mas é isso aí, os Panthers optaram por isso, foi bem ousado, assim como todo o draft. Eu acho que o draft dos Panthers foi bastante ousado, apesar de eu não ter gostado da escolha de primeira rodada, como um É. todo, eu acho que foi acertado na maioria. Eu acho que, por como eles ficaram com muitas escolhas, eles também puderam se dar o direito de fazer. Foi um luxo, né? Escolher um long snapper que agradasse eles, né? Então, realmente foi bem isso. Vocês chegaram a falar o tanto que foi? Eu não fiz as contas, mas acho que foram 11 escolhas Uma nessa. cota, hein? Uma cota. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode ir falando aí, o Ross, pode conduzir no podcast Não, aí. eu acho. eu ia pro Merchan agora, mas vou esperar. Isso. Não, eu contei 12. 12? Calma Ô, aí. louco. Não, calma Contei aí. 11. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Eu Não, contei 11 é aqui. 11, Tem que é 11. Para mim, eu fechei aqui 11. Isso. E o Thomas São 11. preencher o Pratchett tempo também aqui. de Alabama, né? Então, eles escolheram 2 jogadores de Alabama nesse draft. E da Carolina do Sul, eles também pegaram 2. O wide receiver Shea Smith, também lá na sexta escolha. Então, fizeram uns parzinhos ali de jogadores Tá. que estiveram juntos. 12 jogadores, então, é isso. 11, 11 jogadores. Só que é um time inteiro, um time inteiro. basicamente. Então, vamos pro momento merchan, então, antes a gente ir para a reta final do podcast. Nós temos um site se encontra lá em tocoiteco.com, já está funcionando lá, bonitinho, tem texto. Toda semana, praticamente, ou quase isso. Você pode participar do podcast por lá, inclusive na barra participe do podcast, manda uma mensagem, uma interação, um xingamento com educação, é sempre importante, uma crítica, um elogio, a gente sempre está aberto a qualquer tipo de interação. Falando em interação, você pode seguir a gente no Twitter e no Instagram, @tocoiteco, e também pode curtir lá a nossa página no Facebook, em facebook.com/tocoiteco. A newsletter você encontra em tocoiteco.substack.com, né? Lembrando que a newsletter é um dos nossos carros-chefes semanais. A gente tem, digamos, que como carro-chefe o podcast e a newsletter, né? As redes sociais a gente usa também, mas não é exatamente o foco dos nossos esforços semanais. Então, se você quer dar uma moral mesmo pra gente, assim, assina a newsletter, abre lá os e-mails, interage com a gente, que a gente gosta muito sempre quando a gente recebe as métricas lá da Substack e vê o pessoal que tá acompanhando o nosso trabalho, que dá um belo trabalho, inclusive. Então, dá essa moral pra gente lá, lembrando que é de graça gratuita é bom, de graça semanal, toda sexta-feira às 9 horas da manhã. O podcast ele fica disponível nas principais plataformas de podcast, né? Spotify, Apple, Stitcher das principais, Google Podcast, Amazon Music, etc, etc, etc. E também o podcast fica disponível em vídeo com o Prime Time e o Garbage Time, digamos assim. Lá você pode curtir a gente no YouTube, dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar a notificação, que ajuda muito também no nosso trabalho, além de outros vídeos exclusivos que aparecem só por lá também. É isso, né? A gente vai para a segunda parte aqui do podcast e a gente vai falar, então, temos aí um bom tempo, né, para a gente dar uma discutida no calendário. A NFL divulgou o calendário dela nesta semana, né? Foi nessa semana isso. É o calendário de 2021. O kickoff sendo no dia 9 de setembro, a partida entre Cowboys e Buccaneers. E a gente tem alguns times aí que a gente pode elencar como calendários fáceis e difíceis. Eu vou citar alguns deles. Primeiro dos difíceis, a gente pode dar uma falada rapidinho, depois a gente passa para os mais fáceis e também dar uma abordada. Os mais difíceis dá para mencionar os Steelers, né, que tiveram inclusive dos mais fáceis da temporada passada, Ravens, Bears, Packers e Vikings. Bom, rapidinho então, falando
dessas forças de calendário, né? Depois a gente volta para o final a parte da primeira semana. Mas é interessante se a gente pega para ver os Steelers, que nesta temporada eles terão provas de fogo, principalmente lá na finaleira, né, na final da temporada, eles vão ter vários confrontos de divisão, né, vão ter ainda confrontos com os Ravens, com os Browns, se não me engano, com os Chiefs também, enfim, vai ser uma pedreira nas últimas 5 semanas dos Steelers, e foi mais ou menos aquilo que a gente viu na temporada passada. Por que a gente fala deles? Né? Porque eles tiveram 11-0 e depois tiveram um choque. Perderam, assim, vexaminosamente também no Wild Card, tá? E nessa temporada, se eles não ajeitarem a casa, naquelas que foram as principais deficiências do ano passado, a saber, a parte do jogo corrido e também um jogo consistente quando a pressão bate, né? Pode ser que esse ano seja muito mais complicado e a AFC Norte tem tudo para ser uma divisão mais competitiva nessa temporada. Né? Assim, não estou fazendo prévias, até que falta bastante tempo, mas tem tudo para ser uma divisão competitiva. Então vamos ficar de olho nos Steelers de fato, se isso se confirma, né? Assim como ano passado, quando 3 times se classificaram para os playoffs, tiveram campanha, né, acima de 10 vitórias. Exato. E nessa temporada os Bengals tecnicamente melhoram, né? A gente tem uma expectativa ainda maior em cima da equipe de Cincinnati, agora com o Burrow já tendo um ano a mais de experiência. Mas falando sobre a força dos calendários, que é todo um cálculo difícil que a gente não vai falar aqui agora, porque a gente vai perder muito tempo, mas tem que se levar em consideração o quê? A divisão que as equipes estão Sim. e a posição que terminaram, né? Então, no caso, os Steelers venceram a divisão, terminaram como campeão, vão enfrentar outros campeões de divisão, por isso o calendário é mais difícil. Os Raiders terminaram em segundo, então vão enfrentar em segundos também, por isso que o calendário é mais complicado. E chama atenção justamente que os calendários, as tabelas mais difíceis, são justamente equipes da AFC North e da NFC North. Uhum. Há uma questão com o Norte, realmente, né? Porque a gente tem no top 10, a gente tem Steelers, Ravens, Bears, Packers, Vikings, Lions, Browns, e é isso. Praticamente todos os times. Só não tem mesmo o Browns, ou não? Não, o Browns também tá. Perdão, eu que acabei de. Mas, cara, todos os times estão aí, praticamente, né? Das duas divisões, mostrando que realmente. Por quê? Porque vai ser competitivo e porque vão enfrentar divisões difíceis também. Se eu não me engano, por exemplo, a NFC Norte vai enfrentar a divisão oeste da NFC. Vai ter Chiefs, vai ter um Chargers com um bom time, e até mesmo Broncos e Raiders, que também não são times assim que a gente pode deixar de lado. Tem alguns problemas ainda, mas são times difíceis que podem engrossar o caldo, por isso, então, tabelas complicadas para os dois lados, no caso, tanto para a AFC quanto para a NFC Norte. E destacaria também, além de Steelers e Ravens, que vão ter uma tabela difícil, mas a questão de como é que as equipes que não tiveram campanhas tão boas, como por exemplo o Bengals e o próprio Lions, que passa por um longo período de reconstrução, vão lidar com isso. Porque o Bengals tem uma certa expectativa em cima por Burrow e pelos bons drafts que fizeram nos últimos 2 anos, um time que agora deve dar um passo além, pelo menos é essa a expectativa. Só que aquilo, já que a gente comentou sobre draft, não reforçaram o L, não sei como é que essa linha ofensiva vai proteger o Burrow, e aí, enfrentando adversários difíceis, tendo o calendário pela frente, e não tendo proteção, pode ser um ponto negativo para Cincinnati, espero que nada aconteça, mas eu acho que vai ser um ano bem difícil para o Burrow mais uma vez. E os Lions é aquilo, né? É aquela reconstrução eterna. Não sei se os Lions vão ter uma boa campanha, inclusive eu acho que coloco eles como um dos favoritos para ser a pior campanha da conferência, uma das piores da liga. Eu acho que vai ter uma ótima escolha de draft mais uma vez, porque realmente não tem um time forte e um dos calendários mais difíceis. Então eu acho que essa soma aí deve resultar então numa campanha péssima de 2, 3 vitórias no máximo para a equipe de Detroit. E o meu destaque aqui, já pode falar dos fáceis também, ou Juan? Eu vou só passar aqui então para a gente organizar e daí a gente pode falar sobre os calendários que vão ser fáceis, né? A gente pode citar Eagles, Cowboys, os dois times da mesma divisão, né? Aí depois Falcons, Buccaneers e Dolphins. De novo, né? Outros 2 times aqui também da NFC Sul. A gente tem 2 da NFC Leste, 2 da NFC Sul e o Dolphão, né? Aqui um da AFC. Boa para os Eagles, né? Os Eagles também foi um time que escolheram Devonta Smith, um cara que empolga, um cara que se espera que mude lá os patamares do ataque dos Eagles também. O Jalen Hurts
tendo com certeza mais tempo e podendo demonstrar tudo aquilo que se prometia na sua escolha no ano passado, né? Agora realmente um novo ar lá na Filadélfia, para um time que sempre sofre com lesões. Então, de novo, chega com essa oportunidade de encaixar, né? Se a gente pega, nossa, é muito relativo, né? A gente fala que é bastante relativo agora como tá fácil, porque depois quando começa, a gente vai vendo realmente como que os times estão. A gente fala, nossa, que o Bengals pode sofrer e que os Eagles estão reconstruindo, mas às vezes muita coisa acontece, né? Muitos jogadores realmente começam a jogar bem e às vezes acontece aquilo, por exemplo, dos Steelers que fizeram um início de temporada, quase uma temporada inteira impecável. Muita coisa pode acontecer. Então, os Eagles, eles têm essa oportunidade, pelo menos no papel, de aproveitar dessa facilidade do calendário para encaixar bons jogos, ao mesmo tempo que os Cowboys, eles podem tirar de arrodo, né? Porque se eu pudesse botar como um favorito para a divisão, eu novamente colocaria os Cowboys, né? Principalmente com o Dak Prescott voltando, né? Aquele asterisco, Dak Prescott jogando até o fim, né? Ele pode ser realmente a diferença para esse time, que tem um ataque também bombástico, tem seus problemas na defesa, a defesa foi uma mãe na temporada passada, né? Tem também seus jogadores de vidro, o Van Der Esch, que era um dos caras que a gente mais falava e tal, sofre com muitas lesões, é um cara que está sempre bem inseguro lá, mas é um time forte e também pode aproveitar dessa oportunidade. E para fechar, o Dolphão da Massa, né, é um ano em que tudo converge para ser decisivo. Os Dolphins ainda não estão com o time deles fechados, né? A gente lembra que os Dolphins ainda têm várias escolhas de draft nos anos seguintes, eles têm alguns planos B nessa sua reconstrução, que já tem dado certo desde a temporada passada, mas para os jogadores que estão lá, embora o time não esteja fechado, por isso é decisivo. Né? O Tua vai ter que se provar realmente, vai ter que aproveitar das suas oportunidades dadas, agora que já não vai ter mais um mentor, agora que já não é mais um rookie, tem os seus bons jogadores chegando lá nos Dolphins, jogadores novos, então assim, vai ser bastante interessante como essa equipe que bateu na trave no ano passado vai se comportar nessa temporada. Porque se não chegar lá, aí eu colocaria como um bom vexame, né? Embora essa divisão, a AFC Leste também está bem interessante. Na NFC Leste, a gente criticou tanto, né? Falou tão do baixo nível. Esse ano vai ser, assim, a tendência é que tenha realmente um pouco mais de bons resultados, né? Pelo menos de Eagles e Cowboys. Principalmente do Cowboys. Que se manter todo mundo saudável e com um calendário mais acessível, eles têm tudo aí pra ter. Mas é difícil, porque ano passado também eu colocava a NFC Leste como uma das que poderiam surpreender para melhor. Mas deu tudo errado, né? É difícil que deu tudo tudo errado, né? realmente, tipo assim, todo mundo tava bem zoado, né? Enfim, mas é isso. Foi uma divisão que foi, assim, devastada por lesões, mas concordo. Para mim, o Cowboys era um dos favoritos na NFC ano passado. Eu apostei alto neles, claro que a lesão do Prescott acabou arruinando tudo, mas é um time era muito completo, eu acho que continua sendo. Claro que a defesa tem ótimos nomes, mas não foi tão bem assim como um coletivo, né? Como unidade defensiva, deixou bastante a desejar no passado. Reforçaram ela bem, né, nesse draft, principalmente então com o Micah Parsons, o melhor defensor do draft, talvez, escolhido pelos Cowboys na 12ª escolha. Sonhava jogar lá também, né? Que é torcedor dos Cowboys. Isso, então tem todo esse encaixe aí, é legal ver isso. E o ataque agora com o Dak Prescott saudável, espero que fique, né? Porque eu troquei por ele no Fantasy, então o mínimo que ele faça é uma temporada assim, de nível MVP, mas com várias opções. Então eu acho que esse Cowboys, também concordo com o Jonas, é o favorito na divisão. Acho que briga com o Washington, que é atual campeão, e tem um time encaixadinho. A gente não fala tanto assim porque não tem grandes destaques, mas é um time encaixado, uma defesa muito boa, né? Com bons nomes em todas as posições. Trouxeram o Fitzpatrick, que é um cara assim, o que ainda tem bala na agulha. Nossa, enrolei todo aqui. Bala na agulha. Paia na gula, eu entendi. Paia na gula. Paia na gula. Também pode ser. Mas é um time bem interessante. Eu acho que Eagles é difícil apontar um time o pior da divisão, né? Eu acho que Giants vai melhorar, os Eagles também. Não acho que vai ser assim tão ridículo como foi no passado. Vai ter time com campanha positiva dessa vez. Não deve brigar pelas piores campanhas. Mas é aquilo, ainda é meio que, sim, um quebra-cabeça essa divisão. A gente não sabe o que esperar. A gente coloca os Cowboys como favoritos, mas também assim, não tem nenhuma certeza. É basicamente só projeções. E eu também queria destacar outra divisão que é a NFC Sul,
Porque os Buccaneers, atual campeão, tem um dos calendários mais fáceis, até interessante isso, deve ter mais uma campanha tranquila. E os Falcons, outro time que sofreu bastante na última temporada, a defesa também foi pífia, tem um calendário muito simples, com poucos adversários difíceis, que pode possibilitar até uma melhor campanha e, por que não, uma vaga nos playoffs, porque o ataque, vai sempre lembrar que eles draftaram o Kyle Pitts, é um dos melhores prospectos desse draft, o ataque espetacular, né, com o Matt Ryan, o Julio Jones, Calvin Ridley, o próprio Pitts, mas a defesa continua sendo um pouco fraca, então tem aquele equilíbrio, né, do Thanos. O ataque muito bom e a defesa o contrário. Vamos ver como é que vai lidar, mas o calendário propicia uma boa campanha dos Falcons, e eu queria falar sobre essa divisão porque pode ser uma divisão muito interessante, né? Porque Drew Brees se apresentou, os Saints perderam vários jogadores também na defesa, jogadores importantes, então baixou um pouco o nível. O Buccaneers eu acho que é o grande favorito agora, está um patamar acima dos demais, mas os Saints regrediram um pouco, enquanto que o Falcons tem uma melhora, tem um calendário fácil, e os Panthers também, como a gente acabou de comentar sobre o draft deles, está longe de ser um time ruim. Teve uma campanha bem abaixo, apesar de que teve 4 ou 5, acho que foram 5 vitórias, né? Mas teve uma campanha muito melhor do que isso, na verdade. Uma campanha, além disso, perdeu alguns jogos por bobeira, por pouca diferença de pontos. Então tem totais condições agora com o Darnold, que é um cara que eu gosto dele, eu acho que foi bastante prejudicado pelo time ruim e pelo péssimo treinador que ele teve nos Jets. Pode ser uma divisão bem interessante com todos os times brigando por playoffs. Claro que até um certo ponto, na reta final, acho que o Panthers talvez caia um pouco antes, né, nessa disputa, mas um desses times deve ser deixado de lado. Eu acho que tem que se considerar todas as hipóteses nessa divisão. Como eu comentei, Bucks é favorito, mas de resto pode ser bem divertida essa divisão, proporcionando várias surpresas pra gente. Exatamente. O Jonas, você quer falar um pouco da rodada de abertura que você tinha dito? Não, aqui ele falou do Bucks, né? Acho que só o gancho, esse é a abertura tradicionalmente, né? Com o time que é campeão. Vai ser Bucks e Cowboys, sendo o jogo lá em Tampa. Né? Bom expectativa, né? Exatamente. É um jogo. Pode falar. Não, eu ia dizer que a gente vai ter também o retorno do Tom Brady contra os Patriots, né? Nessa temporada. Exatamente, também vai ser... nós temos. Semana 4, eu acho. Eu acho que é. E aliás, então falando de curiosidade aqui, o ticket médio, assim, o valor, tá uma parada absurda, né? Assim, umas coisas para. Agora eu não me lembro. Era uma coisa para mais de 1.000 e poucos dólares, assim, umas paradas bem. Que dá cerca de 3 bilhões de reais na cotação. Eu vi, acho que foi o Kurt que postou no story dele. Eu não sei se ele tem intenção de comprar o ingresso, mas em uma aula de estágio estava $1.500. Assim, um preço bem acessível, né, para quem quiser assistir o jogo. Sim, exatamente. Os caras querem se vingar dessa forma, metendo a mão no bolso do torcedor. É bem tranquilo. Eu que fui assistir na Allianz no jogo do Palmeiras, paguei 200 conto, também achei uma baita facada, cara. Era Palmeiras e Corinthians, então, tipo assim, eu nunca tinha ido, então valeu a pena. Mas, enfim. E lembrando, né, por exemplo, na temporada passada, aquele primeiro jogo que a gente tinha entre Texans e Chiefs, a gente achava que ia ser, nossa, os dois times que vão mandar muito e tal. Um morreu na praia, então a gente sempre fica naquela expectativa, né, que, poxa, todo mundo vai jogar bem. Então é muito louco como vai quebrando as expectativas ao longo de todo o restante dela, né? E o primeiro Sunday Night dos Rams contra os Bears, contra os Rams, né? Os Bears vão a Los Angeles. Também meio nonsense, né? Acho que é mais por causa do estádio, na real, do que pelo time assim mesmo. Ou por esse hype em cima. Será que o Justin Fields vai começar mesmo? Ou vai ser o Andy Dalton na primeira? Não. Eu acho que aí é exclusivamente para lado dos Rams. Eu acho, claro, a questão do estádio, né, que vai ser o estádio do Super Bowl, talvez pelo Stafford ter chegado agora, né, os Rams têm uma grande visibilidade nos últimos anos, né, com essa mudança para Los Angeles e com o bom time deles. Os Bears, cara, não faz sentido ser pelo Fields, porque eu acho que ele não vai ser titular na primeira semana. O Dalton deve começar a temporada, e mesmo assim, não é para tanto, né? Colocar, tipo assim, o moleque já no Sunday Night, no primeiro jogo dele na vida. Assim, eu não entendi realmente, tem muito jogo melhor na primeira semana, que poderia ser Sunday Night. Eu acho que a NFL errou um pouco aí. Assim Por exemplo, Packers e Saints, eu acho, né? Não, isso, tem vários jogos. Browns e Chiefs. Exatamente. E aí na segunda-feira, para fechar a rodada, tem Raiders e Ravens. Que, assim, não é bonito, né? A gente sabe que os times podem jogar muito nessa temporada, e é igual os Raiders começaram jogando bem na temporada passada e tal, mas acaba que, enfim, né? Tipo, assim, a gente não vai reclamar.
Exato, mas quando voltar, a gente não vai reclamar. A gente está falando aqui agora porque a gente está reclamando de barriga cheia, né? Porque, enfim, um A pouco barriga vazia, de né? barriga Barriga vazia, vazia, reclamando não de tem. de barriga vazia. Mas quando tiver lá, filho, a gente vai agradecer porque tá tendo um rolê acontecendo. Então assim, ó, só vem, né? Setembro sempre chega e agora acho que oficialmente nós iniciamos a temporada de nos abraçar e juntos caminharmos, né, com a força máxima nesse longo inverno tenebroso. Que No bonito, momento. cara. Bonito. Mas, Vai. não, só pra completar então esse assunto, é que assim, tem jogo melhor, né? Que poderia ser o Monday Night. Geralmente era uma rodada dupla, né? De Monday Nights na primeira semana. Esse ano vai ser só um jogo. Ravens e Raiders, que pode ter certa emoção, mas eu particularmente não gosto tanto assim, como a gente comentou. Vai ter, ó, tem Browns e Chiefs, Packers e Saints, Steelers e Bills, sem falar no melhor jogo da primeira semana, que eu não vejo ninguém falando, mas que vai ser Jets e Panthers no famoso Sam Darnold Bowl. Imagina só, Exato. você estreia contra o seu ex-time, que assim, é uma desgraça toda, você não consegue fazer nada de decente lá em Nova York, e no primeiro jogo você enfrenta eles. Pensa só a alegria do Darnold. Assim, é para se consagrar. E jogando lá em Carolina, né? A grande questão é essa também, jogando agora na sua nova casa. Então vai ser realmente muito bacana, né? Dá para observar como é que vão estar os ânimos, né? Ali vai ser bem show. Vai ser, cara, eu brinquei, mas realmente vai ser interessante isso, cara. Eu quero ver esse jogo para ver como é que vai ser. Eu acho que o Darnold vai entrar com sangue no olho. Tomare. Tomare, famoso. É isso. É isso, então a gente vai ficando por aqui. Deixa eu pegar aqui o roteiro, né? Nunca tô com o E meu roteiro Deus aberto. do céu. Aí. Ah, ah. Não, é isso aí, cara. Acho que a emoção por esse momento que a gente vive, né? Essa volta do calendário já liberado que te fez até se perder nos roteiros. Né? Marquei e mexei já, hein? Ó, o Tugiteco vai ficando por aqui. Não esqueça de seguir a gente lá no Twitter e no Instagram, no @Tugiteco. E também de curtir o nosso Facebook em facebook.com/Tocuiteco. Acompanhe também o nosso site em tocuiteco.com e assine a nossa newsletter semanal tocuiteco.substack.com. Lembrando que todos os links estão na descrição do podcast e do vídeo, então, caso não tenha pego algo, é só catar lá que está tudo disponível. Ouça também o nosso podcast semanal sobre a NBA, lembrando que começou pelo menos a pós-temporada, começou, né? Os playoffs ainda só na semana que vem, mas já começaram os jogos mais decisivos. Também siga a gente nos nossos perfis pessoais, o meu @é @JuanGrins e o seu, Jonathan. @Jonathan Momba. Jonas? Jonas Faria no Instagram e Jonas Faria _ no Twitter. Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Toco e Teco NFL. Até lá, tchau, tchau. Beijo do gordo. Perdi a gravação aqui do Audition, velho. Que tristeza. Espero que não dê problema aqui no meu. Mas enfim, deu 55 Excelente. aqui pelas minhas contas. Que Menos coisa de uma linda, hora, cara. que coisa Olha linda só. de podcast, cara. Não Meu somos Deus. mais os mesmos. Eu acho que a partir de agora podia virar hábito, capaz. Eu tô só pelo um podcast de 3h30. Não, isso não vai acontecer. Mano, vai acontecer sim. Um dia a gente vai acontecer. Quando a gente se reencontrar novamente, Cara, seja cara. na sede do Tocuiteco, ou na sede Então, física do ó, Tocuiteco. vou soltar um negócio aqui. O Juan perguntou antes. O que a gente podia fazer de especial no 100º? Não. Não, não. o quê? Olha o que tu vai propor, já. quê? Eu tenho que pensar no que é viável. Vai. Então, dizer, ó, uma junção. Nos reencontrarmos pra gravar um bom, podcast junto, cara. Pro Eu 100º. fecho. Eu fecho. Já vê quando que vai dar isso aí na semana. Já vê isso aí Não, que ano Vai ser em que ano que vai agosto, dar isso. cara. Vai ser daqui a quase 3 meses. Geralmente a gente começou em agosto, então vai ser início de agosto, eu acho, o 100º. Eu vou estar em Santa Maria. Eu vou estar em Santa Maria. É só vocês verem. Eu acho que. É só vocês verem. Olha só a será vontade. que tem. Ah, mano, muda essa vida aí, mano. Eu teoricamente tenho que ir pra Santa Maria, eu queria ir já em julho pra ver, mas aqui não tem por que eu ir em julho, né? Eu queria ir porque é férias, mas ainda não tenho diploma pronto pra pegar, né? Mas vai que até agosto tem alguma coisa mais substancial, né? Pra ser pega, né? É, verdade. Se não, nada que uns 300, uma 300 não mata ninguém, 300 conto não mata ninguém. Pega um busão e vem pra Rio Preto. Vocês vão ver o que é coisa É maravilhosa. mais fácil tu vira, eu acho, né? Você A desconfia. gente vai os dois pra São Paulo. Muito louco, mano. Tá louco. Ou a gente podia se encontrar em Godoy, mano. Eu, por mim, fecho muito mais. Sim. Aí eu Isso. fecho. Olha, fazer um tour. Né? Essa cidade incrivelmente turística, é né? muito louco.
Cara, toda vez eu dou risada quando eu ouço no. Não sei se é normal, assim, nas outras cidades também tem, mas aqui, cidade pequena pelo menos, a prefeitura tem um programa semanal no rádio, né? Onde ela divulga tudo que acontece, o que é feito. E aí é sempre engraçado que eles, tipo, às vezes eles acabam falando sobre turismo. Eu fico pensando, quem vai fazer turismo numa cidade como Cândido Godói? Cara, Não tem uns porquê, americanos, cara. uns loucos, uns estrangeiros. Cara, como É a cidade assim? dos gêmeos. O que tu vai fazer? Vai sair na rua procurando gêmeo. Vai invadir as casas assim, olha só, eles Mano, são parecidos mesmo. e a Chácara Momba, não. Não é um ponto turístico, de certo. Sim. A Chácara chácara, mano. Momba. A Estância Quem Momba. nunca viu vaca na vida? Olha, Olha, eu acho que. Eu imagino, mano. Que É. nem se eu fosse. Quando for para os Estados Unidos também, mano. Eu turismo quero ir nesses hindu. lugares nada a ver, esses lugarzinhos loucos, assim, no meio do nada, tá ligado? No meio do Nebraska, assim, no meio do Wyoming, umas No lugarzinhos. Wyoming. É. Turismo Nossa. hindu. Turismo hindu deve ir bem em Cândido Godói. Na Chácara Momba. Ah, é? É, eu acho. Sei não, hein? Tem gente que faz peregrinação, velho. Mas vai Caraca, agora que eu peregrinar fui por quê? perceber que a gente tá gravando aí do A gente troço, tá... mano. Eu não vi. Meu Deus, cara. Eu já ia falar uns bagulho. Meu Deus. Olha só. Eu não falei nada, não, mano, porque eu falei totalmente sem filtro essas últimas coisas aqui anterior. É É assim eu isso que a gosto. audiência quer, É isso cara. Meu que eu gosto. Deus Sem do céu, filtro. cara, que medo. Agora eu tô É com isso medo aí. real, Não, velho. você não falou nada, você Eu não falou nada. desliguei. Eu Fica de desliguei boa. full, mano. Nada que se comprometa. Mas Jesus. antes, então, que o Jonas se comprometa com alguma coisa, acho que a gente fica por aqui, né? Vocês É. querem... Vê quanto é que tá o jogo aí. Cara, agora tá no intervalo, mas estamos ganhando. Estamos ganhando. Mas acho que 71-29. Muito bom. Mas enfim, tá? Um abraço. Vou tirar a gravação então. Tchau, tchau. Até semana que vem. Adiós.